Louvado seja o nome do Senhor. A paz, amados, tudo bem? Bota a letra do hino aí, por favor. Queridos irmãos, esse hino é uma grande reflexão para a gente pensar. Bota a letra aí do hino oficial. Vai, nesse grande ajuntamento, somos parte da missão, cada um de vocês. Segue. Anunciando a salvação. Não, mas isso é que é importante. Volta lá do início, vai para o par, vai com calma. Que a gente canta, às vezes você nem está meditando no que você está cantando. Começa lá do início, começou o hino. Nesse grande ajuntamento. O que é ajuntamento? Igreja. Somos parte da missão. Não é o Ministério de Missões e Evangelismo. É cada um de nós, igreja. Prossiga, de pregar o Evangelho, caminha. Anunciando a salvação, vai. Mas, fala comigo, mas isolados não. Pensa bem nisso, cada um de vocês, cada um de nós como igreja, mas sozinhos, isolados, não podemos avançar. Continua. É preciso de mãos dadas, lado a lado, trabalhar, caminha. Na o quê? É quando eu tiver tempo? É se der, na urgência dessa obra, é urgência. Vidas há para restaurar. Se unirmos nossas forças, somos um corpo, caminha. Não iremos, é união, isso é igreja. Não iremos fraquejar, caminha. Jesus Cristo é a esperança para essa geração, isso todo mundo sabe. Mas precisamos trabalhar em unidade para transformar a nossa nação. Tema da mensagem dessa manhã: uma igreja determinada em avançar. Joga o texto aí. Atos capítulo 4, versículo 18 e 20. Uma igreja determinada em avançar. Para uma igreja determinada em avançar, o que temos que fazer? Atos capítulo 4, se não vou aqui para ganhar tempo, Atos 4, foi... E chamando-os disseram que absolutamente não falasse nem ensinasse no nome de Jesus. E respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram, peraí, julgai se é justo diante de Deus, ouvide antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Queridos irmãos, o que esses homens, lógico, os discípulos, mas o que esses dois homens tinham para desafiar a autoridade dos romanos? Que castigo de romano não era cadeia não, tá? Todo mundo sabe, com o exemplo de Jesus na cruz e os dois ladrões lá, é chicotado. E só para te refrescar a memória, no chicote, que era bem de couro, tinha ponta de osso, é para rasgar mesmo a carne, deixar doer, deixar sangrar, com o sol ardendo, e deixa os urubu comer a carne. É o castigo máximo, isso era o máximo. Mas antes tinha vários segmentos de tortura. Prova disso, a chicotada de espinhos, de coroa de espinhos na cruz de Jesus. Sem contar os outros seres humanos. Qualquer um que era preso, os romanos perseguiam, eles gostavam, eles tinham prazer na tortura da pessoa. Mesmo diante disso, então, para você não sofrer dano nenhum, eles logo disseram, vocês não podem falar do nome de Jesus. Mas espera aí, é mais importante ouvir a Deus ou a vocês? Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. O que esses homens tinham que a igreja não, muitas das vezes está perdendo e não pode perder? A visão espiritual no foco da missão. Ide, eu não te pedi, assim diz o Senhor, eu mandei, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ah, mas quem crê e for batizado será salvo. Isso aí não é contigo. Quem não crê será condenado. Isso aí é comigo e com a pessoa. O que eu te mando é ide. Isso que eles tinham, a visão espiritual no foco da missão. A igreja nos dias atuais, irmão, tem perdido aquilo que jamais poderia perder. A visão espiritual no foco da missão. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu tenho que ir para a igreja? Por que eu tenho que buscar? Porque Jesus se entregou por você.
Amados irmãos, não podemos, como igreja de Cristo, perder o foco, a visão espiritual no foco na missão. E qual é a missão? Ganhar almas e agregar vidas ao reino do Senhor. Irmãos, não podemos perder tempo. Precisamos resgatar, a igreja precisa resgatar aquilo que tem perdido aos tempos e não pode perder: o prazer, a alegria de agregar, de acrescentar vidas ao Senhor. Acrescentar vidas aos pés de Jesus, porque Jesus já deu o pontapé inicial, como lemos que é a divisa, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele já deu o pontapé inicial. Antes da cruz ele já começou o ministério. E bota Lucas 4, 16 ao 21. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia, sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados do coração e a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor Jesus. E cerrando o livro e tomando a dar aos ministros, assentou-se e os olhou de todos na sinagoga que estavam fitos nele. E ele disse: hoje cumpriu-se esta escritura aos vossos ouvidos. Eu quero dizer, Jesus chegou e disse: chegou a hora. Se é para dar o pontapé inicial, aquilo que Isaías falou, você está olhando para ele. Eu estou aqui. Muitos duvidaram, morreram. Mentira, conversa fiada. Ei, 400 anos Deus nem falou na terra, não levantou profeta. É aquela folha branquinha de Novo Testamento, Antigo Testamento, é aquilo ali, 400 anos ele já nem falou. Vocês acreditam que essa história fiada de Messias, isso já é conversa? Ele chega diante de todo mundo, olha para cá, leu, eu estou diante de vocês, chegou a hora. Queridos irmãos, a palavra estava em carne e osso diante de todos. Jesus já deu o pontapé inicial. E agora, amados irmãos, nós como igreja de Cristo, irmãos, precisamos resgatar essa atitude, esse desejo ardente de agregar e ganhar almas para o Senhor Jesus. Queridos irmãos, o que é uma igreja? A igreja é um organismo vivo, louvado seja Deus, um organismo vivo direcionado pelo Espírito Santo de Deus, a qual tem a palavra de Deus, qual é o seu guia de fé e conduta, e tem o seu dono, Jesus Cristo, que comprou na cruz do Calvário. Eu louvo a Deus quando Deus começa a falar tremendamente. Justamente esse louvor que cantou no início, eu digo: Deus, não faz isso não, porque eu estava ontem no carro, ela sabe, no carro escutando justamente esse hino. Louvado seja, tu és soberano sobre a terra. Vamos ler, a gente tem que entender o que a gente está cantando. Tu és soberano sobre a terra, tu és Senhor. Ele é o quê? A metade? É mais um dentro da multidão de deuses? Absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabe muito bem. Sabe tudo bem que todo mundo está pensando aí, nesse exato momento, até o que eu estou pensando. Tu sabes muito bem, tu és tremendo. E mesmo dessa soberania, apesar dessa glória, desse poder, e apesar dessa glória que tens, tu se importa com quem? Com todos nós, bando de pecadores, que fica fazendo acepção, cuidando da vida dos outros. Apesar de tudo isso, tu se importa conosco. E apesar dessa glória, tu se importa comigo, contigo, com cada um de nós. Tu se importa comigo também. Esse amor tão grande eleva-me a mais somente a ti. Tu és tremendo. Apesar dessa importância que Jesus nos deu, qual é a importância que eu tenho dado para Ele diante disso? Apesar dessa glória, Ele atende nós, se coloca como servo para nos ajudar a estender as nossas mãos e nos entender, conversar, compartilhar, atuar nas nossas aflições. E agora,
qual é a prioridade que eu tenho antes dado a Deus diante disso? Irmãos, esse organismo vivo chamado igreja, se é vivo, tem que crescer. Queridos irmãos, isso aí todo mundo já sabe, né? Passa rápido, mas está bem vivo. Todo pai, toda mãe lembra de quando nasceu o filho, o neto, enfim. Já estou respirando, que Elisa já está indo para os 12 anos. Passa rápido, tem que crescer, não pode dizer, aquele momentinho lindo no hospital. Não, filho, tem que crescer. Igreja do Senhor, você tem que crescer. Deixa de ser criança, vamos amadurecer. Jesus se importa comigo e com você, e mesmo sendo absoluto, Ele se coloca na posição de servo para te ajudar, para estender a sua mão, para te ouvir nos seus lamentos. E até quando a gente vai ficar menino diante do Senhor? Até quando a gente vai ficar se conformando? Está tudo bem não, queridos. A igreja tem que ter prazer em ganhar almas, em ardência de se incomodar nos seus relacionamentos. Não, Deus, não dá eu ficar vindo no salão todo dia, essa mulher conversa da vida dela para mim e eu não falo de Jesus para ela. Não dá eu ficar no trabalho todo dia, esse cara cantando de vitória, eu pego A, eu pego B, eu pego um monte de mulher e eu não falo de Jesus para ele. Ele pega todo mundo, e Satanás é que está pegando ele e caminhando ele para o inferno, e eu estou de boca fechada. Até quando seremos igreja de verdade e sairíamos da teoria e vivemos esse organismo vivo que, se é vivo, tem que crescer, tem que multiplicar? Louvado seja o nome do Senhor. Igrejas, irmãos amados, nós precisamos, irmãos, como igreja, ter um compromisso, ações participativas muito mais eficazes e eficientes, desejo de avançar. Lembra aquele desejo, você, na boa, quando você tem aquele desejo de fazer uma viagem, de passar no concurso, de conseguir os seus objetivos, que é muito bom, e pelo contrário, se esforce nisso mesmo, não anda para trás não, tem que crescer. Está estudando é para avançar, está trabalhando é para evoluir, para melhorar de vida, é para a glória de Deus. Faça para a glória de Deus, hein? Não para a sua glória, mas avance. Você se entrega, você faz isso, come ovo frito, come pé de galinha, mas quer chegar no objetivo, você se aperta. Há um desejo de quê? De você desfrutar do seu bem, do seu maior, da sua conquista. Cadê esse desejo de fazer as mesmas coisas na casa de Deus, em investir, em dedicar, para que vidas sejam entregues ao Senhor, vidas sejam a cada dia mais? Gente, quanta gente nova, por sinal, não posso esquecer de apresentar os visitantes depois, quanta gente nova é isso, porque isso, irmãos, na igreja primitiva era a coisa mais natural, era todo dia 30, 50, 100, 200, todo dia havia um prazer dos discípulos, dos apóstolos, porque era foco na missão. Temos que avançar, não podemos parar. Havia uma visão espiritual de não, foco na missão. Ele foi para o céu, mas falou, os anjos disseram bem claro, varões galileus, assim que vocês estão olhando para cima, esse mesmo Jesus que subiu vai voltar. Eu não posso perder o foco, afinal, mês passado, o que aprendemos durante um mês inteiro? Se ele vem, por que eu estou de boca fechada, deixando o mundo se perder? Anuncie nos seus relacionamentos, Jesus Cristo vem, só Ele é a solução. Igreja do Senhor, precisamos orar mais, precisamos dedicar com sede a oração, precisamos evangelizar, dedicar ao discipulado, sim, ter prazer de discipular. Precisamos, irmãos, quando vê as pessoas aceitar Jesus, lá no céu há festa, e aqui a gente fica olhando. Não pode, queridos, viu alguém aceitar Jesus, se for mulher, vem aqui uma mulher, fique com ela, se for homem, vem aqui um homem, fique com ele, mas celebre essa conquista, porque se há festa no céu, você tem que ter festa aqui na terra, tem que vivenciar, e não fica aí lá, fulano aceitou Jesus, e tem 3, tem 32, tem 4, e fulano aceitou Jesus com a camisa do clube dele. Filhão, cadê a visão espiritual com foco na missão? Pessoas estão tendo um desafio de vir aqui aceitar Jesus, levanta, vem, ora com ele, faz a ficha dele, discipula. Havia esse desejo na igreja primitiva de não perder o foco na missão, ganhar almas, agregar e acrescentar a cada dia, mas Senhor, bendito,
Amor, oh Jesus, viu amor? Como foi hoje o quê? Hoje foi 5 pessoas, no outro culto, viu amor? Como foi hoje? Nossa, 10, e o outro culto lá foi 20, caramba, no congresso de jovens foi 50, meu Deus, a igreja tinha mais gente aceitando Jesus do que sentado, glória a Deus. Cadê esse apetite de ganhar almas que a igreja está se perdendo no decorrer dos anos? Amados irmãos, não podemos perder tempo, temos que anunciar que Jesus é a solução, temos que ter prazer no discipulado, temos que ter prazer de dizimar, de ofertar, sim, dizimar e ofertar para ver as coisas acontecer. Queridos irmãos, temos que ter prazer em a cada dia mais se envolver no reino, ser participativo, atuante. Eu quero ver a coisa acontecer. Não, Senhor, eu até aqui eu tenho denegrido, tenho fraquejado, mas serei fiel nos dízimos, serei fiel nas ofertas. Pastor, eu quero ajudar. Eu não tenho tempo, vou abrir então PG, pronto. Eu não vou na igreja, mas a igreja vem na minha casa. Eu vou abrir um PG uma vez por mês. Eu quero ganhar almas. Eu não tenho tempo para estudar, mas eu tenho que estudar. Vamos lá, vamos para a EBD, a igreja está investindo em estudo, a mãe Adriana Pires está toda investindo em educação religiosa. Cadê? Tem EBD todo domingo, mas eu não tenho para domingo. Segunda-feira está a pastor Fátima aí, visão! Para de ficar levantando desculpa. Domingo tem EBD, aprender a palavra de Deus. Segunda-feira tem EBD, aprender a palavra de Deus. Eu nunca fui na igreja, eu nem sou cristão. Vem segunda-feira, vem domingo, mas aprenda a palavra de Deus. Queridos irmãos, até quando, queridos? Não podemos perder a visão espiritual da missão, não podemos. Até quando ficaremos divididos em nossas prioridades? Se primeiro investimos no reino de Deus e as demais coisas vão ser acrescentadas, em fé no Senhor Jesus, ou primeiro eu invisto na minha vida pessoal e depois, se der tempo, eu sirvo ao Senhor Deus. Até quando? Quais têm sido os caminhos a qual meu coração, o nosso coração, tem priorizado? Ageu capítulo 1, versículo 2 e 9. Medita bem nisso aí. Estava todo mundo com a sua vida. Vamos tocar a vida. Deixa o tempo para lá, deixa para lá, já foi. Está destruído, os exércitos já vieram da Babilônia, destruiu tudo, acabou o sonho, termo de adorar, já foi tempo de adorar. Assim fala o Senhor dos exércitos. Eu gosto quando a palavra de Deus diz assim diz o Senhor. Ou seja, não é nenhum mortal, é o próprio Deus falando, dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Já passou, não está na hora disso não, deixa para lá. Veio, pois, a palavra do Senhor, pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, é para vós tempo de habitares nas vossas casas, é o Senhor dizendo, nas casas entucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ele está perguntando ao seu povo, ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos, semeai muito e recolheis pouco. O devorador fez a festa na casa de cada um. Comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestíveis, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe como salário num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, diz o Senhor, e serei glorificado, diz o Senhor. Olhai para mim, mas eis que alcançastes pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos exércitos, porque por causa da minha casa, que está deserta, e cada um vos corre a sua própria casa. Cada um foi cuidar da sua vida, e deixa para lá a casa de Deus. Está destruído, não é tempo não. Quando eu achar que eu devo servir a Deus, fazer a obra de Deus, eu vou. Em que eu tenho aplicado o meu coração? Qual tem sido a prioridade? Dizemos que somos igreja, por isso que o hino diz, a urgência nessa obra, e eu não estou nem um pouco interessado, deixa essa urgência para outro, dizimar, ofertar, discipular, evangelizar, falar para o meu próximo, não tem tempo para isso não. Em quem você tem aplicado o seu coração nesses dias atuais? A igreja é um organismo vivo, temos que avançar. Até quando a igreja do Senhor viverá tua assim dividida com desculpas, dizendo, eu não tenho tempo, porque eu trabalho. Você não tem tempo, você trabalha? Então sim, um monte dos irmãos aqui também tem tempo no trabalho. Então, compartilhe com seus colegas,
Aproveite as redes sociais, bota aí a imagem do culto online aí, de todos os cultos da igreja. Outra rede social, eu não tenho tempo porque eu não trabalho, é muito corrido, ok? Não tem como você não ter oportunidade para falar de Jesus. Bota a imagem aí, de todos os cultos, não, de todos os cultos da igreja. Bota para todo mundo aí, você bota no teu WhatsApp, no teu celular, ó, meu amigo do trabalho, tudo bom? Toma aí para você, na minha igreja, tem todos os cultos aqui, ó, aí ó, pronto. Enquanto você está trabalhando, cuidando da sua vida, você está evangelizando. Rapaz, eu vi no teu celular, porque tem uma mensagem aqui, faça parte da tua família, todos os dias de culto, é na sua igreja? É. Quando você vai querer? Escolhe o dia que você quiser, você vai lá visitar. Rapaz, eu tenho criança pequena, chora pra caramba. Temos espaço infantil. Lá, meu filho é adolescente, ele não gosta dessas coisas não. Tem espaço juvenil. Qual é a desculpa agora? Compartilha, eu não tenho tempo, então, eu trabalho muito. Eu não tenho tempo porque eu estudo. Então use o folheto PIBDC, está lá na introdução. Leva para os seus colegas de trabalho, distribui, usa da sua influência, da sua amizade, do seu relacionamento com seus colegas e fale do amor de Deus. Folheto PIBDC, entrega lá. Ou então, mesma coisa, compartilha isso com os colegas da escola. Eu não tenho tempo, meu. Desculpa, eu tenho academia, eu tenho que cuidar da minha saúde, com certeza, cuida da sua saúde. Mas, querido, use a sua influência com as suas amigas, colegas da academia e fale do amor de Deus, a mesma coisa. Use isso aí, ó, faça parte desta família, compartilhe com as colegas da academia. Ou então, monta um PG na sua casa. Elas não gostam de igreja, não. Tá bom, ela não gosta de sua igreja, mas na sua casa vai, né? Abre um PG na sua casa e vamos lá. A irmã Lígia é uma dessas. Lá no PG dela é uma benção. Vira e mexe para essas colegas da academia e a palavra de Deus está sendo divulgada lá. Até quando estaremos parados em nossos relacionamentos priorizando coisas vãs? E a casa de Deus se continua deserta. Temos que voltar a ter a visão espiritual de avançar, ganhar almas para o reino do Senhor. Eu não tenho tempo porque minha vida é muito corrida. Bota aí, seja a luz da fila. Minha vida é corrida. Estou ligando aqui, Uber, pá. Chegou no Uber, ok, entrou no Uber. Chegou no ponto, paga, por favor, tá? Paga, pagou? Entrega o folheto, PIBDC, pronto. Estou na fila do ônibus. Está na fila do ônibus? Pô, Jesus, estou aqui com 4 folhetos na fila do ônibus, estou esperando. Está na fila do ônibus? Ok. A que estiver na frente e as duas que estiver atrás, bom dia. Eu sou da primeira igreja Batista do Duque de Caxias. Quando puder, faz uma visita para nós. Então, só isso, acabou, segue a vida. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou da primeira igreja Batista do Duque de Caxias, convidando para nossas reuniões. Deus te abençoe. Acabou. Não custou nem 5 segundos. Qual é a desculpa para a gente deixar de avançar? Eu não tenho tempo porque eu tenho família. Abre um PG na sua casa. Já que eu não tenho tempo porque tem família, sei, uma vez por mês, bota aqui a igreja aqui na minha casa. Vamos falar da palavra de Deus, vamos convidar os vizinhos, mas vamos avançar. Cadê a visão espiritual da igreja? Cadê? Jesus está voltando. Amados irmãos, por questões e desejos pessoais, ambições humanas, políticas e passageiras, nós, igreja do Senhor, temos entrado no âmbito de egoísta, separatismo e frio, usando a nossa influência para levar as pessoas aos nossos próprios interesses e objetivos passageiros, panelinhas vãs, conduzindo a igreja a um âmbito de estagnação, comodismo e frieza, desviando o seu foco principal, adorar a Deus sobre todas as coisas e ganhar almas. Porque quando eu adoro a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo como a ti mesmo, você não quer que você quer ir para o inferno? Não. Se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu não quero ir para o inferno. Também não quero que ele vá. Então eu falo para quê? Do amor de Cristo Jesus para ele. Mostrando para ele que a solução é Jesus Cristo. Até quando estaremos duelando entre nós mesmos por causa de opiniões de influenciadores políticos, YouTube, celebridades globais, mensagem de TikTok e nos tirando do foco principal, nos cegando como igreja, tirando o foco principal que é anunciar que só Jesus Cristo é a solução. Estamos nos dividindo em nossas comunhões e relacionamentos, tirando a igreja do foco, mas não podemos perder o foco. Volta para o foco principal da missão espiritual, que é ganhar almas. A solução é Jesus Cristo. Ai de que se ter, irmãos, entre nós uma ambição, sim, uma ardente ambição de ver almas e almas, esses bancos completos por vidas, ouvindo a palavra de Deus. Amados irmãos, não, irmãos amados, jamais podemos perder a visão espiritual. Não pode. Romanos capítulo 12, verso 2, bota aí. Não podemos perder a visão espiritual, que é transformar o mundo por meio do meu caráter, do seu caráter, em nossa vida, através de Jesus Cristo em nossa vida. E não vos conformeis com este mundo, na linguagem de hoje. E não vos conformeis com este mundo. Romanos capítulo 12, verso 2, na linguagem de hoje. Não vivam como o mundo vivem as pessoas deste mundo, mas
desde que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente não é da pessoa não, é de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. As pessoas vão ver, não, andar com o Eduardo é muito bom, cara. Cara, ele não curte o que eu curto as noitadas, mas é um cara feliz, alegre, dinâmico, está trabalhando, está prosperando. É Jesus na vida dele, é Jesus no meio da igreja, é foco na missão. Anuncie com sua vida, irmãos. Eu sou do tempo, queridos, me perdoe. Às vezes o pastor Fernando Brandão fala, esse garoto é muito animado, esse pastor é muito animado. Queridos, bendito seja o nome do Senhor pela vida da minha mãe Zenite. Não posso deixar de honrar minha mãe e meu pai. Porque eu cresci dormindo, e minha mãe está 3 horas da madrugada, pelo amor de Deus, irmão, deixa eu dormir. Está lá orando pelos nós, eu e meus irmãos. Louvado seja Deus. Vigília, que eu ia muito na época de vigília. Eu ia dormir. A verdade seja dita, eu ia dormir. Mas minha mãe botava o colchão lá e dizia, peraí filho, não, fica aí. Mas vamos dormir. Não, papai e mamãe vai orar. Fica aí atrás. Aí eu dormia lá atrás, mas ela ficava a noite toda orando. Amados, eu sou do tempo que as referências da igreja não era nenhum influenciador, não era nenhum pessoas globais de TikTok, celebridade, não. A referência da igreja era homens e mulheres que eram sedentos por ganhar almas, uma vida de oração ardente. Bem-aventurado Billy Graham que falou, nós somos a Bíblia que o mundo deseja ver. O sermão, eu e você, somos o sermão que o mundo deseja ouvir. O nosso caráter de vida. Bem feliz disse, louvado seja Deus, como não dizer, Charles Spurgeon, o grande príncipe dos pregadores, homens que oravam, tinham prazer em orar sedento, e um desejo ardente cada dia mais de apresentar e agregar uma quantidade inigualável de vidas a Cristo Jesus. Charles Spurgeon, um grande pregador inglês, batista. Como não falar de John Hyde? John Hyde foi um apóstolo da oração, várias vezes orando, pedindo, Deus, dai-me almas, senão eu morro. John Hyde clamava intensamente, dai-me almas, ó Deus, senão eu morro. E quem foi John Hyde? John Hyde foi um dos maiores missionários da Índia, ao qual ganhou, vou falar baixinho, mais de 100 mil almas para Cristo Jesus na Índia. Pessoas que tinham tempo e se dedicavam à oração, ao prazer de não se conformar com uma igreja fria, acomodada, mas dizia, Deus faz alguma coisa, porque o que há de eu fazer, eu vou fazer. Buscar ao Senhor, orar, impedindo, Deus, aviva a sua igreja. Amados irmãos, não tem como lembrar de John Lewis Bratcher, primeiro diretor da Junta de Missões Nacionais, um missionário norte-americano que tinha um desejo de sair de lá do seu país, veio para cá e conheceu o sertão, por sinal. Leiam esse livro, Apóstolo do Sertão. Nos inspira, porque você olha assim, Deus, eu não estou fazendo nada. Esse pessoal, eles vinham no sertão pregando a palavra e havia um desejo ardente de cada dia mais agregar vidas. Quanto foi hoje? Foi 30. Quanto foi? Fui no sertão, não sei lá, aceitou 10. Tinha um desejo de todo dia ver almas aceitando ao Senhor Jesus. Amados irmãos, assim, irmão, diz também os moravianos. Bem-aventurado foi o conde Nicolas de von Zinzendorf. Um grupo de refugiados fugindo da guerra, lá na comunidade de Reis-Hans, a qual o conde tinha um terreno, abrigou vários refugiados, e se chamando os moravianos. Enfim, só que cada um tinha de uma denominação, tudo vindo da reforma, todo mundo vindo da denominação, presbiteriano, batista, imagina, quem diz que é do fogo, quem diz que não é. Havia uma contenda, uma brigaiada, você é da igreja fria, você é da igreja... Espera aí, o conde chega para ele e diz, opa, estava uma briga horrível, vocês dizem que são cristãos e estão se dividindo assim. Então esse conde Nicolas von Zinzendorf reúne todos e diz, espera aí, o espaço aqui fui eu que dei, porque vocês estão vindo de refugiados de perseguição,
e vai viver nessa dificuldade, ele prega pela unidade, pela comunhão, ele prega contra a divisão, e manda todo mundo assinar um termo: se for para ficar aqui, tem que vivermos em comunhão e paz. Diante disso, ele começa a ministrar, e se toma-se a decisão: vamos tirar um período de oração, orarmos mais, se dedicar à oração, ao louvor. Queridos, foi o maior momento em que a igreja foi despertada na história dos moravianos, de um grande desejo ardente por campo missionário. Eles, depois de tanto, ficaram 100 anos orando, e cada um foi se lançando no campo missionário. 100 anos, né? É isso mesmo, 100 anos orando. Cada um se lançou no campo missionário, em ganhar almas. Foi algo ardente, foi um avivamento tremendo, porque um tomou a postura de clamar e pregar a verdade, palavra de Deus, que é o nosso guia de fé e conduta. Feliz, feliz, feliz foi Twin Moody. Como não falar de Moody? Não foi nada para aumentar nosso conhecimento. A palavra de Deus foi dada para mudar a nossa vida. Queridos irmãos, não podemos perder o foco da missão: ganhar almas. Concluo dizendo: até quando diremos que Deus é prioridade, mas na prática investimos em tudo e todos e deixamos a causa do reino e os planos de Deus por último? Nos esforçamos para tanto tempo, para muitas coisas, menos vivenciarmos a comunhão, o discipulado, o prazer na dedicação dos dízimos, das ofertas, na adoração do Senhor. Vivemos tantas coisas e nos preocupamos com muitas coisas, mas não temos o prazer e estamos perdendo a visão, que jamais podemos perder, de ter um prazer sedento de viver a comunhão, de acrescentar vidas ao Senhor. Até quando ficaremos divididos em nossos corações e opiniões quanto àquilo que devemos priorizar? Atos 2, 43, 44. Amados irmãos, a solução é Jesus Cristo, mas nós como igreja precisamos avançar. E em cada alma havia o quê? Em cada alma havia o quê? Temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos diante de tudo e tinham em comum. Somos todos iguais diante desse Deus, porque todos estavam com a mesma visão espiritual, determinados em avançar, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Leiam comigo, eu vou falar no microfone para que lá quem está na internet ouça. E todo o povo, e todos os dias acrescentava ao Senhor, à igreja, aqueles que se haviam de ser. É todo dia, há um prazer, se a igreja é isso, um organismo vivo que quer crescer, quer avançar, vamos avançar, ganhar almas, agregar ao Senhor vidas. Amados irmãos, a solução é Jesus Cristo. Mas eu te pergunto, até quando ficaremos divididos em nossos relacionamentos? Jesus está voltando. Pense nisso e seja uma igreja determinada a avançar. Em nome de Jesus, vamos avançar. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.